Já falei sobre isso milhares de vezes, mas vai ser novo para alguém aqui essa manhã. A palavra intercessão vem de entre sessões. Intercessores são homens que militam, caminham, se movem entre sessões. O que a intercessão faz? A intercessão vê coisas nos céus e ela libera sobre a terra. Ela ouve coisas dos céus e ela comunica o que ouviu para a terra. Ela crê nas realidades dos céus e ela se apossa para poder vivê-las na terra. A intercessão não é ligada a alguém que está dizendo o que acha. A intercessão é ligada a alguém que está dizendo o que ouviu, está profetizando o que viu. Alguém está comigo? Diga amém. Então, uma fé ousada está ligada a uma intercessão. Mas o problema é que muitas vezes a gente, quando ouve a palavra intercessão, a gente já espera receber, quando na verdade, como igreja, todos nós precisamos nos posicionar. A intercessão não é um ministério de parte da igreja, a intercessão é a identidade da igreja. Você não vai pedir para que alguém ore por você apenas, você precisa orar, você precisa profetizar, você precisa declarar. Todo filho precisa de pais que oram, toda casa precisa de oração, todo ministério se sustenta a partir da oração. Alguém está comigo? Diga amém. Então uma fé ousada está diretamente ligada à intercessão. Tem uma teoria, e eu não acredito nela, só para deixar claro, mas o conceito dela é interessante, parece muito com o conceito da fé. Uma teoria chamada teoria do efeito borboleta. E essa teoria acredita que o simples bater de asas de uma borboleta no Oriente pode gerar maremotos no Ocidente. Essa teoria fala que simples mudança de algumas coisas pode gerar um efeito gigantesco. Naturalmente, para mim essa teoria não faz sentido, mas sobrenaturalmente ela fala a respeito de um conceito. Porque no reino de Deus, ao longo da história, a gente viu uma palavra fazer a terra parar de rotacionar. Uma palavra fez um morto que já fedia e estava 4 dias sepultado voltar a viver. Uma palavra fez cegos enxergarem, uma palavra fez paralíticos andarem, uma palavra fez mulheres adúlteras a ponto de serem apedrejadas, serem perdoadas e ressignificadas. Uma palavra saciou a sede de uma mulher com sede no poço. Uma palavra mudou a história. Então, quando a gente fala de uma fé ousada e de intercessão, a gente precisa entender que existe poder nas palavras. A gente precisa acessar o poder das palavras. Alguns mais céticos dizem, mas as minhas declarações positivistas não alteram a soberania de Deus. Não, irmão, não é sobre positivismo. E não é sobre a declaração de uma criação alterar a soberania de um Criador. É entender que Deus, sendo soberano, nos deu autoridade para ligar e desligar. Foi assim antes da queda, nos deu autoridade para nomear o que não criamos. Foi assim depois da redenção, nos deu autoridade para ligar e desligar aquilo que nós não criamos. Eu não criei as realidades da terra, mas pelo nome de Jesus eu posso liberar palavras sobre elas e acontecerão, se estiverem conectados à vontade de Deus. A Bíblia diz em João que se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O que a palavra está dizendo é que se eu for um com Deus, aquilo que eu quero pedir já é o que Ele queria me dar. Se eu me tornar um com Deus, aquilo que eu quero profetizar já é o que Deus queria gerar. Então a minha boca se torna a boca de Deus, a minha voz se torna a voz de Deus. As palavras que saem da minha vida são as palavras que saíram antes da vida de Deus. É por isso que o profeta, diante do vale de ossos secos, ele não diz vale de ossos secos, ouçam o que eu gostaria que acontecesse. Ele não diz vale de ossos secos, eu tive uma boa ideia para essa tarde. Não, ele diz vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. Ele profetiza o que ele ouviu de Deus. Ele declara o que os céus declararam para ele. Então, igreja, guarda isso. É impossível ter uma fé ousada e viver milagres se não ouvirmos antes uma palavra de Deus. Não dá para esperar céus abertos e permanecer com a Bíblia fechada. A palavra de Deus é o que sustenta a igreja. A palavra de Deus é o que move o sobrenatural. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia. 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 É por isso que fundamentalmente, se você não consegue mudar suas palavras, Deus não vai mudar a sua história. Se você não consegue mudar suas palavras, Deus não vai mudar a sua história.
Irmão, o poder das palavras é tão interessante que até a salvação, a gente tem conhecimento dela mediante a loucura da pregação. Deus escolheu a loucura da pregação para que a partir dela a gente seja salvo. A gente tem um entendimento. Nós cremos e confessamos com a nossa boca. Confessamos para a salvação. Irmão, a boca que confessa Jesus não pode ser uma boca que vive confessando problemas, crises. O tempo que você gasta reclamando do que não aconteceu é o mesmo tempo que você pode gastar profetizando o que vai acontecer. Você está comigo? Levante suas mãos, vamos profetizar. O louvor pode subir. Eu profetizo em nome de Jesus, 2023 é não só o ano das portas abertas, mas também um ano de uma fé ousada. Você vai ver Deus abrindo portas que você nem sabia que existiam. Algumas vão ser geradas enquanto você caminha. Você vai ver portas que não estavam lá. Você vai dizer, uau, essa porta nem estava aqui. Pois é, eu gerei quando você colocou o primeiro pé para fora do barco. Existem portas que a gente já vê dentro do barco. Existem portas que a gente só enxerga depois que sai do barco. E não importa se você vai voltar molhado, não importa se você vai afundar, tropeçar. O que importa é que você não vai desistir. O que importa é que você vai andar sobre as águas com Jesus. Se você crer e não duvidar, se a tua fé for firmada no autor e consumador daquele que fez todas as coisas. Ele fez você, Ele desenhou você, Ele salvou você, Ele redimiu você, Ele justificou você. Ele é dono da tua história, Ele é Senhor da tua história. E Ele está escrevendo uma nova história, não escrita com sangue, não escrita com tinta. Não, a própria voz de Deus está dizendo, há algo novo nos céus. E eu quero liberar isso sobre a tua vida na terra. Você vai romper em fé, se você crer e não duvidar. Você vai romper em fé se você não olhar para o lado e não se comparar. Você vai romper em fé se você parar de dar desculpas e profetizar. Abre a tua boca e profetiza. Assim diz o Senhor. Pai, nós profetizamos São Paulo, o epicentro de um avivamento que vai tocar o Brasil. Pai, nós profetizamos Alphaville, a sede de uma igreja que vai tocar nações. Nós profetizamos, Jesus, famílias fortes, homens e mulheres fortes em Deus. Nós profetizamos crianças cheias do Espírito Santo. Pai, nós profetizamos a tua palavra fluindo com graça, autoridade, uma fé ousada sendo gerada. Nós profetizamos, Jesus, uma estação de paralíticos andando, uma estação de milagres, sinais, maravilhas, uma estação de provisão sobrenatural, portas abertas, com portas abertas. Nós profetizamos. Se você crê nisso, diga, eu profetizo. Diga com autoridade, diga, eu profetizo que 2023 já é o melhor ano da minha vida. Vamos, coloque de pé, diga, eu profetizo que a despeito das circunstâncias, diga, há uma palavra de Deus sobre mim, e ela é tudo que eu tenho, ela é tudo que eu preciso. Diga, ela é tudo que importa. Deus disse que vai acontecer. Eu creio, já aconteceu.